e o respeito mútuo seria aquele respeito que envolve uma relação de igualdade, ou seja, eu respeito o outro porque eu considero como igual e eu não quero que fazer para ele, não quero que façam para mim, né? Nós somos iguais nesse sentido. E as relações que ele traz sociais seria a relação de coação e cooperação, né? Coação, uma pessoa manda e outro obedece ou não, né? No caso, e a cooperação seria relação entre nós dois, chegamos a um consenso de como vamos agir nessa situação, um comum acordo, né? De uma forma bem rápida, né, seriam os principais conceitos aqui que nos ajudariam a compreender um pouquinho dos dados que eu vou mostrar, discutir e trazer para a nossa discussão na sequência. Aqui eu elaborei esses slides, assim, para instigar a nossa discussão, né, no momento das questões, para nós pensarmos assim, que nós temos um aluno totalmente diferente a nível, né, do desenvolvimento cognitivo, do desenvolvimento moral, nas séries iniciais e nas séries finais do ensino fundamental. Né, aqui eu coloquei as fases do desenvolvimento cognitivo, as fases do desenvolvimento moral e o tipo, né, de comportamento, de respeito dos alunos. E aí pensar que essas fases, elas não são fixas no que se refere à faixa etária, mas elas podem variar dependendo do contexto e do ambiente onde essa criança está inserida. Então, se nós pensarmos que uma criança de 0 a 2 anos, ela está no período sensório-motor, que é aquele período em que há um intenso desenvolvimento dos aspectos sensoriais e motores, e ela se encontra em fase de anomia, quer dizer, não tem norma. Então, quem trabalha na educação infantil e está acompanhando aqui, sabe muito bem que você vai falar 1000 vezes para o teu aluno que não pode ter determinado tipo de atitude e ele vai fazer novamente, né? E a criança, ela é egocêntrica, ela só percebe, só tem as necessidades dela ali naquele momento, né? Eu tenho um bebê em casa de 1 ano e meio e eu sei exatamente, né, o que significa essa fase da anomia. Aí o período pré-operatório, ou seja, antecede as operações mentais, né, por volta de 2 anos a 6 meses, né, a criança estaria no período da heteronomia, né, então a norma vem do outro, então a criança nesse período, ela respeita as regras, porque ela respeita ou não o adulto que está dando as regras, né. Aí viria o operatório concreto, por volta dos 7 a 10, 11 anos, novamente o período da heteronomia, do respeito unilateral, ainda no ensino fundamental, mas nas séries iniciais. Então, nesse período, quem manda é o professor, né, das séries iniciais do ensino fundamental. Tanto que a criança, ela chega em casa e ela fala, eu tenho que estudar, e os pais perguntam, por que você tem que estudar? Porque o professor mandou eu estudar, né? Então, a regra, ela vem do outro, a norma vem do outro, e o respeito, ele é unilateral, ele vem da autoridade. E se ela não respeita as regras, é porque ela não respeita o professor ou quem está dando as regras. Já nas séries finais do ensino fundamental, ou seja, a partir dos 11, 12 anos, quando o aluno passa lá para o 6º ano, essa relação muda, né? Então, ele começa a pensar mais pelo respeito mútuo, de uma forma mais autônoma. Alguns não acontece ainda, levam um tempo maior, outros, durante a fase adulta, ainda não estão, né, no período da autonomia, e não há problema nenhum nisso. O grande problema é você ser heterônomo durante toda a vida, né? E aí os alunos, eles começam a questionar. Então, o professor já não manda mais. Se o professor mandou, acabou, né? Então, estabelece uma relação entre iguais, tanto que os alunos falam muito nas entrevistas e na própria sala de aula, né, quando a gente tem o contato, eu respeito quem me respeita, eu respeito aquele professor porque ele me respeita, né? Ou ele não merece o nosso respeito porque ele, né, não nos respeita. Então, você vê muito essa questão do respeito mútuo e da autonomia, né? Por mais que muitos deles não evidenciem isso na prática, quando você conversa com eles e tenta trazer essas questões relacionadas às regras, eles têm um nível de desenvolvimento, de compreensão cognitiva dessas questões morais, né? Eles até nos surpreendem com o nível que eles trazem de questionamento dessas situações que se colocam, né, no que se refere ao desenvolvimento moral. Então, vocês percebem aqui que o aluno não é mais o mesmo, né? O aluno que nós tínhamos lá nas séries iniciais do ensino fundamental mudou a relação com o professor, mudou a relação com as regras.
Então, aí o aluno ele passa a estudar a partir do momento que ele se torna autônomo, que pode não ser exatamente aos 12 anos, pode ser mais tarde, pode ser só lá no ensino superior, né? Mas a partir daí ele passa a estudar porque ele entende e compreende a necessidade do estudo e não porque tem alguém mandando, né? Então, aí nós dizemos que esse sujeito, esse aluno, é autônomo. E aí, com toda essa mudança que acontece no aluno, na passagem de um segmento do ensino para o outro, aparecem os conflitos, né? E o que são os conflitos morais hoje na escola? Eles deixaram de ser um evento esporádico, né? Acompanhado da indisciplina, da violência, do bullying, hoje eles são os maiores desafios que se colocam no cotidiano da escola. Eles são responsáveis por desmotivar os professores, eles se contrapõem aos simbolismos da docência, que eu citei para vocês no início, eles interferem no trabalho, causam desgaste, sofrimento, adoecem o professor. Então, hoje, nós temos um número muito grande de professores com atestados, né, por problemas de saúde, síndrome de Burnout e tantas outras questões, né, que se colocam. E diante desses conflitos, o que os professores fazem, né? O que nós, professores, fazemos, o que eu fiz, né, enquanto atuei na educação básica? Primeiro, nós nos sentimos despreparados e inseguros diante deles, né? E por nos sentirmos inseguros, nós dizemos que esse trabalho se constitui uma ação que é desviante da minha função. Então, não é minha função trabalhar com a questão moral, eu estou aqui para ensinar. Então, esse é um discurso muito presente, né, entre nós professores. Nós acabamos culpabilizando a família, dizendo que ela não está fazendo a sua parte, né, e que isso não faz parte do meu trabalho. Então, é muito comum, inclusive, a gente vê nas redes sociais aquela figurinha assim que diz que a escola ensina e a família educa, né? Como se nós pudéssemos dividir, separar esses dois processos, né? Piaget vai dizer que a gente não pode separá-los, né? Que eles acontecem juntos, de forma concomitante, né? Que o aluno aprende e se desenvolve cognitivamente e moralmente de forma paralela, né? E aí, quando nós tentamos resolver esses conflitos na escola, na maioria das vezes nós os fazemos por meio de estratégias repressivas, né? Então, nós tentamos evitar eles primeiro, mas se não conseguimos evitá-los, nós vamos tentar contê-los. E há aqueles professores também que ignoram esses conflitos, né? Não fazem nenhum tipo de intervenção diante deles. Quando eu falo de tentamos evitar esses conflitos, o que nós normalmente fazemos, né? Isso a situação mais frequente, né? Sempre nessa situação de tentar evitar os conflitos, há uma regulação externa. Então, a escola, né, o corpo docente, a parte pedagógica, elaboram inúmeras regras, né? Então, não é raro em nossas escolas ter lá um banner extenso, com dezenas de regras, né? E aí, quando você pergunta para os alunos, como eu perguntei nas observações da minha coleta de dados, para os alunos o que tem lá naquele banner, muitos deles, inclusive, não sabem dizer, ou outros dizem assim, tem as regras, eu fiquei copiando quando não fiz atividade em sala de aula. Então, se pergunta qual o sentido, o significado daquilo, a compreensão, a participação deles nesse processo, né? Ou então, controla-se o comportamento dos alunos por meio de câmeras, então não é raro, né, ter câmeras em todos os ambientes da escola, trancam-se armários, então se tem um armário na sala de aula para deixar livro didático e tudo mais, esse armário ele fica, né, com chave. As salas, elas são trancadas no momento do intervalo, das aulas de educação física, enfim. E se propõe aos alunos inúmeras atividades para manter eles ocupados. O ditado é uma atividade frequentemente utilizada, né, nesse sentido. Então, se a turma está ficando agitada, o professor começa a ditar como uma forma de evitar esses conflitos, né, essas situações. Utiliza-se muita cópia do quadro, muito exercício repetitivo, que por vezes tem pouco valor pedagógico, né, que é muito mais voltado para contenção dessa questão moral. Intervenções para conter. Então, caso o conflito apareça em sala de aula, o que eu faço, né, normalmente, o que os professores normalmente fazem para conter esse conflito?
é o medo, né? As ameaças. Então, há uma imposição de soluções prontas. Não faça isso, senão você vai para fora da sala. Não faça isso, senão eu vou chamar a pedagoga, vou chamar teus pais. Então, há uma terceirização muito grande desses conflitos, né, para outras instâncias, que geralmente são a coordenação pedagógica, a família e a direção. Essa terceirização, ela sempre se faz por meio de punições, de ações unilaterais, da delação, da culpabilização e do registro dessa situação, né, num livro, né, por escrito, que é o livro de ocorrência, o livro ata, livro negro, livro preto, enfim, tem diversas denominações. E aí, por fim, a ausência de intervenção é aquele momento em que eu, enquanto professor, considero que o conflito não faz parte do meu trabalho, que é uma função da família, portanto, eu nego e ignoro a presença deles no meu ambiente de trabalho, né? Então, eu estou lá dando aula, o meu aluno lá estão se desrespeitando, está acontecendo, enfim, qualquer situação moral que seja, e eu faço de conta que nada está acontecendo e continuo dando a minha aula. Eu, professor, tenho essa atitude porque eu sou malandro, safado, sou, né? Não. Eu tenho essa atitude porque as minhas condições de trabalho, elas já estão tão sobrecarregadas, né, de atividades e a minha de carga horária e número de alunos, que eu acabo adotando isso como uma estratégia didática econômica, né, como coloca o professor Ademir. Então, o que seria essa estratégia didática econômica? Eu penso assim, não vou intervir, né? Não vou porque eu vou ter que pegar o celular, porque eu vou ter que chamar os pais, porque eu vou ter que fazer um protocolo, vou ter que fazer um registro no livro de ocorrências e eu não quero me estressar, né? Eu já estou muito atarefada e não quero me estressar. Então, acabo não intervindo e nesse sentido, muitas situações, muitos conflitos acontecem em sala de aula, conflitos, assim, graves que passam desapercebidos ou que são ignorados, né, nesse contexto. Aí eu aproveito para, depois dessa questão inicial, né, de trazer os conceitos para vocês e de contextualizar, né, o tema, eu vou trazer alguns dados para instigar a nossa discussão, né. Um dado que eu queria mostrar para vocês é um estudo que foi feito com as pedagogas aqui da cidade de Ponta Grossa. Então, participaram desse estudo 57 pedagogas que trabalhavam na época em 36 escolas estaduais aqui da cidade, ou seja, em 2014, quando foi feita essa pesquisa, 72% das escolas, né, foram analisadas. E o que motivou esse estudo que nós fizemos? Há uma obra publicada, né, que se chama 13 Projetos Bem-Sucedidos de Educação Moral, de autoria da professora Maria Suzana de Stefano Menin. Então, eles elaboraram um projeto a nível nacional e contataram todas as secretarias estaduais de educação e enviaram questionários que tinham basicamente essas questões, né? Se na escola tem problemas morais, se a escola deve questão moral, quais projetos são desenvolvidos, e eles selecionaram a nível nacional os 13 melhores projetos de educação moral e relatam nessa obra, nesse livro. Só que o nosso estado do Paraná, quando recebeu esse convite para participar dessa pesquisa, segundo a própria professora Maria Suzana, que é a autora do livro, respondeu que aqui nós não tínhamos problemas dessa ordem, né, e não participou da pesquisa. E aí, isso foi o que nos motivou a fazer esse estudo inicial. Então, nós trabalhamos com as pedagogas que trabalham na Secretaria de Educação, né, aqui do Paraná, especificamente da cidade de Ponta Grossa, e questionamos para elas, na sua escola há problemas morais? 100% delas disseram que sim, né? A escola deve trabalhar com a educação moral? 100% novamente diz que sim. Então, há uma diferença em relação aos professores. Quando nós perguntamos para os professores se o trabalho, né, com a questão moral faz parte das nossas funções, eles tentam delegar essa função para a família, colocam que isso é uma função da família. Já a parte pedagógica, né, a orientação pedagógica, a coordenação pedagógica, entendem que isso se constitui como uma função da escola também, né. Aí questionamos quais são os projetos, né, se há projetos sendo desenvolvidos com os alunos. Em mais de 50% das escolas,
há projetos sendo desenvolvidos, só que quando nós vamos analisar os projetos citados pelas pedagogas, a gente vê que são iniciativas externas à escola. Então, é uma pessoa de uma instituição, um professor da universidade, ou uma pessoa lá do Núcleo Regional de Educação que vai à escola desenvolver um projeto com os alunos, né? Ou são projetos pontuais. Um professor elabora um projeto, mas o professor muda de escola, ou no ano seguinte não prossegue, não dá prosseguimento ao projeto, né? E quando questionamos se há projetos de educação moral especificamente, apenas 22% diz que sim, e novamente essa situação se repete, né? Ou são projetos pontuais, ou são iniciativas externas. Então, o que a gente conclui com esse estudo? Em todas as escolas investigadas, há problemas morais, né? E, em grande parte delas, não há iniciativas sendo desenvolvidas para trabalhar com essas questões. Aí eu posso fazer uma segunda questão, né, para instigar a nossa discussão posteriormente. Se nós percebemos, entendemos, vivenciamos esses problemas no nosso cotidiano escolar, por que então nós não desenvolvemos estratégias e iniciativas para trabalhar com essas questões? Né? Será pela carência disso na nossa formação? Será pelas nossas condições de trabalho? Enfim, né, para nós pensarmos. Aqui eu trago as escolas, né, que foram investigadas, que eu vou trazer alguns dados na sequência para vocês. Então, nós trabalhamos com escolas da periferia da cidade de Ponta Grossa, né? A escola que está ali pela, né, a letra A, na letra B, C e D. Então, nós dividimos a cidade de Ponta Grossa em 3 regiões. Região 1 seria a região central, região 2 são aquelas bairros que fazem divisa com o centro, e região 3 são os bairros periféricos, que não tem, né, conexão ali com o centro. Por que nós escolhemos as escolas periféricas, né? Porque nós entendemos que elas são mais desassistidas, por vezes, em pessoal, em infraestrutura, do que as escolas centrais, e isso pode contribuir e influenciar negativamente, né, nesse processo de elaboração e de condução dessas iniciativas para trabalhar com as questões morais, né? Então, por isso, nós escolhemos uma escola que fica localizada no bairro Caracará, bairro Contorno, bairro Chapada. A escola C, ela tem uma característica um pouco diferente, porque ela está localizada num bairro aqui que faz divisa com o centro, mas ela é uma região, uma escola que atende alunos de uma região que tem muita questão de vilas, né, dentro desse bairro, com bastante vulnerabilidade social, né, que são alunos atendidos por essa escola. E também porque na escola C, no momento em que nós trabalhamos, né, estávamos coletando esses dados, essa escola tinha um projeto do Núcleo Regional de Educação sendo desenvolvido, né, para trabalhar com as questões morais, porque eles tinham tido muito problema com isso, então o núcleo tinha iniciado um projeto lá nesse sentido, e nós queríamos ver, então, escolas que não tinham e que tinham essa iniciativa, como que isso estava sendo conduzido. E aí o primeiro dado, né, que eu mostro, então, dessas escolas para vocês, são relativos aos livros de ocorrência. Então, são 2 dados que eu quero mostrar para nós, trazer para a nossa discussão, dos livros de ocorrência e das observações. Eles se complementam, porque no momento em que você observa a sala de aula, por vezes o conflito ele escapa da sala de aula, né? E quando ele escapa, ele geralmente vai para a coordenação pedagógica, onde ele é registrado, muitas vezes, né, os conflitos mais graves acabam sendo registrados nesse livro de ocorrência. Então, nós analisamos o livro de ocorrência das 4 escolas, e aí eu chamo a atenção para vocês aqui dessa linha, né, que vai falar do conteúdo moral e pedagógico. Então, a gente vê novamente que a maioria dos registros feitos na escola tem a ver com a questão moral. Mais de 80% dos registros são questões morais. E dentro das questões morais aparece o desrespeito com os colegas, né, o mau comportamento em sala de aula, que é aquele comportamento inadequado do aluno brincando, não fazendo atividade, jogando bolinha de papel, aviãozinho, enfim. Casos de agressão física, né, como tapa, chute, soco, né, deu um tapa no colega, vai lá, faz o registro no livro de ocorrência. Desrespeito ao professor e ao funcionário, aqui 7%, e descumprimento das regras, 6%.
Então, a gente vê que a grande maioria tem a ver justamente com a questão do desrespeito ao colega e o desinteresse, né, o comportamento em sala de aula, né, que foram aquelas questões que eu apontei inicialmente para vocês. E aí, no que se refere ao conteúdo pedagógico, aparece a frequência escolar e o desempenho. Essas duas categorias aqui, elas vão no sentido de chamar a família na escola para que a família tenha ciência de que o aluno está faltando muito ou está com desempenho abaixo, né, e que pode vir a reprovar em virtude disso. Então, é mais no sentido de dar ciência para a família da situação, para que a família não venha culpabilizar a escola futuramente por não ter avisado, não ter tomado nenhuma medida. Então, é nesse sentido que se coloca a categoria do conteúdo pedagógico. Então, a gente chama de conteúdo pedagógico, mas ele acaba fugindo um pouco desse acompanhamento pedagógico. Na verdade, é mais assim no sentido de dar ciência para a família dessa situação. E aí, no que se refere às observações, então, nós observamos 58 aulas, né, em 13 turmas do 9º ano, que foi o ano que nós investigamos, né, e dessas turmas, aqui eu coloquei a tabela para exemplificar para vocês, então, tinha um número de alunos, então a gente vê que são 30, a maioria próximo de 30 ou mais que isso, né, 30 alunos por turma, as aulas que foram observadas, as disciplinas, enfim. Por que eu coloquei essa tabela para vocês? Para mostrar que eu observava, né, ficava o período todo com os alunos, então eu via a troca de professores, e foi muito legal ver essa troca de professores quando fala da questão moral, das práticas morais, porque eu pude perceber como os alunos se comportam de maneira distinta dependendo do professor que está trabalhando com eles. Então, teve um caso aqui, até eu coloquei ali uma estrelinha para lembrar, que foi uma turma em que eu estava, né, observando lá a 4ª aula com o professor de geografia, que era um professor efetivo da escola, que já trabalhava naquela escola há muitos anos, e era, assim, muito rígido na questão das normas, das regras. E os alunos, assim, chegavam até a levantar da carteira quando esse professor entrava na sala. Então, era, assim, bem, né, bem rígido, né, a aula, pode-se dizer. E a 5ª aula era um professor de matemática, né, e esse professor, ele ainda não tinha terminado a graduação, né, licenciatura em matemática, e ele estava na escola trabalhando como professor PSS. E esse momento, assim, da troca desses professores foi muito significativo, é claro que outros também foram, mas esse, assim, foi um momento que eu, né, que eu vi essa questão, assim, como a turma muda, né, então o professor de geografia saiu da sala, eles inclusive pegaram, assim, o material, mudaram de lugar, saíram do mapeamento, porque na aula de matemática eles barbarizavam com o professor, né, então é impressionante de ver, assim, como a rotina, a organização do professor, a própria personalidade do professor influencia nessa questão moral e dos conflitos e tudo mais. E aí, a partir dessas observações, então, eu trouxe aqui para vocês alguns temas para a gente pensar, né, que foram os conflitos que eu observei, né, as situações de conflito, as atividades, né, realizadas durante essas aulas, porque eu penso que os conflitos, eles têm tudo a ver com as atividades que são feitas em sala de aula, com a metodologia, com a organização do professor, e as conduções que eram dadas para esses conflitos, para nós pensarmos juntos aqui. Então, quais foram as situações, né, observadas? Eu observei que há momentos de maior dispersão durante as aulas. Esses momentos, eles são principalmente na entrada dos alunos em sala de aula, no retorno do intervalo, então aquela aula, a 4ª aula, geralmente aqui tem o maior número, né, de conflitos, quem trabalha, está na sala de aula e na educação básica sabe melhor do que ninguém isso, né, que essa é uma das aulas mais difíceis do dia. No momento da chamada, em que o professor faz a chamada, no momento de explicação e orientação, então aquele momento em que o professor está tentando explicar, orientar sobre uma atividade, sobre uma avaliação, no momento em que o professor circula entre os alunos conferindo atividades, conferindo cadernos, dando visto, né, em momentos de composição de grupos, então isso é uma coisa que eu até brinco com os meus alunos, né, na graduação,
você vai fazer um trabalho em grupo, primeiro explique, oriente toda a atividade para depois compor os grupos, porque se eu falo que o trabalho é em grupo, você já não consegue mais dar essa orientação, porque os alunos já querem compor os grupos e não querem saber, né, mais nada em relação à orientação da atividade. Quanto aos questionamentos e reclame dos alunos, né, em que momento isso apareceu? Então, eles reclamam de ter que copiar muita matéria do quadro, reclamam de ter que fazer atividades individualmente, e aí eu chamo a atenção de vocês, porque lá na frente eu vou falar da importância dos trabalhos em grupo, nesse sentido. Reclamam da metodologia utilizada pelos professores, né, dos recursos didáticos, então, muitas vezes, da questão da TV Pendrive, do Data Show, que eles não conseguem visualizar, não conseguem enxergar, né, para copiar, e reclamam da pequena, né, do pouco valor atribuído às atividades que são realizadas em sala. Aí foram observados ainda situações de preconceito e bullying, né, então vi casos de discriminação racial, de bullying, discriminação racial, inclusive de professores, né, esse é um tema que a gente está discutindo bastante agora. Então, teve um caso de uma professora na escola C, que era a escola em que estava sendo realizado projeto de intervenção do núcleo, né, com aspectos morais. Ela está aplicando prova e ela diz assim para o aluno negro, moreninho, terminou a prova, vira para frente e fica em silêncio, né. E muitos casos de bullying, né, e o bullying é uma situação assim que muitas vezes passa despercebido na escola, porque ele envolve a relação aluno-aluno, não envolve o professor. Então, às vezes acontecem situações gravíssimas e o professor não se dá conta dessas situações dentro da sala. Casos de desrespeito, então, muito comum os alunos usarem palavrões de baixo escalão, tanto para professores quanto para colegas, e no caso dos colegas, me chamava muito a atenção a naturalidade com que os alunos encaravam, né, essas situações, esses casos de agressão. Ameaças ao professor, né, ameaças do professor, descumprimento das regras, então, principalmente uniforme, celular, horário, né, as ameaças principalmente relacionadas à avaliação, à nota, comportamento do aluno, e a utilização da religião, né, por mais que nós tenhamos aí nas nossas diretrizes que a escola ela deve ser um espaço laico, a religião está presente como uma forma de trabalhar com a questão moral. Então, muitas escolas acham que vão conseguir desenvolver a moralidade dos alunos, o respeito às regras, às normas, por meio da religião, e o fazem isso em 2 momentos distintos. Um no pátio, na entrada, conduzida pela direção, pela coordenação, e outro em sala de aula, conduzida pelos alunos. E aí, aqui, eu trago para vocês as observações, né, relativas às atividades que foram realizadas nessas aulas. E aí nós podemos ver que aqui temos 19 aulas em que foi basicamente cópia do quadro do livro didático e 13 aulas resolução de exercícios no quadro. O professor passa no quadro ou os alunos copiam, né, e resolvem no caderno e aí vão corrigir no quadro. Então, a gente vê que mais de 50%, né, 55% das aulas, a gente pode dizer que metade das aulas observadas envolvem cópia, né, e resolução de exercícios, reprodução, né, muitas vezes exercícios que não exigem interpretação, exercícios assim de formato de questionários, né, então aulas bastante tradicionais, podemos assim dizer, né. E aí as conduções que eram dadas a esses conflitos, né, a maioria delas, quando acontecia um conflito em sala de aula, era a condução verbal. Né, então, em 44 aulas foram observados os professores chamando a atenção dos alunos. Façam silêncio, sentem, guardem o celular. Então, condução verbal. Depois da condução verbal, a mais adotada é a desconsideração do conflito. Então, os professores ignoram o problema como forma de evitar o confronto, o desgaste, o estresse e deixam, né, passar situações graves, como eu falei anteriormente. Outra condução dada é a retirada do aluno de sala. Nessa retirada do aluno de sala acontecem 2 situações diferentes. Uma, que é a menos frequente, o professor chama esse aluno para fora da sala, conversa com ele individualmente e ambos retornam. Essa parece funcionar mais do que o segundo caso, que é mais frequente, em que o professor encaminha o aluno para a sala da pedagoga, né, ou para a direção, enfim. Porque nesse caso de encaminhar o aluno para outra instância, o professor acaba terceirizando a sua autoridade, né,
adotando aquilo que eu chamo, né, de metodologia de empurra-empurra, empurra o aluno para outra instância. Por vezes é tudo que o aluno quer, né, sair da sala de aula, se livrar daquele momento ali, que para ele é cansativo, enfim, e isso muitas vezes não resolve, porque o aluno nem volta para a sala, ou se volta na aula seguinte, continua tendo a mesma né, atitude. E aí as ameaças, né, que são uma condução muito adotada pelos professores, que é a retirada do aluno da sala, a retirada do celular, de nota, convocação da pedagoga, privação de atividades e momentos que eles gostam, como aula prática, aula de educação física, o momento do recreio, né, do intervalo, enfim. E os registros por escrito, né, onde há várias formas de fazê-lo, né, dentro da sala de aula. A primeira, e bastante utilizada, o aluno representante da turma anota em uma pasta de registro que fica dentro da sala de aula, onde se vai registrando todas essas ocorrências. A segunda, o professor registra sua ocorrência no livro de chamada, agora no RCO, né, em um espaço destinado para isso. E terceiro, a coordenação pedagógica, a direção registra no livro de ocorrências, que foram os dados que eu trouxe para vocês. E aí, para, né, passar para uma segunda parte aqui, algumas coisas para a nossa discussão depois. Os fatores, então, que acabam influenciando, o que influencia nessas conduções, né? Uma das coisas que a gente viu que acaba influenciando na condução dos conflitos na escola é o tempo de serviço e a condição de trabalho do professor. Então, os professores efetivos que já trabalham há mais tempo na escola, eles tendem a ser mais reativos, mais defensivos, mais autoritários, né? Por vezes mais coercitivos no que se refere aos conflitos. E os professores recém-formados, temporários, né, que atuam há menos tempo, às vezes ficam semanas, meses na escola, eles demonstram, por vezes, ainda não ter essas estratégias constituídas, né, construídas, então eles tendem a agir de uma forma mais permissiva e tolerante. Então, você pensa na relação, né, de trabalho do professor. Aqueles que já trabalham na escola, que são efetivos, eles já têm uma relação com esses alunos, os alunos já conhecem as estratégias de condução e são muitas vezes intimidados por elas, né? Já os professores temporários não têm nem tempo, por vezes, de conhecer esse aluno, quem dirá de estabelecer essas relações, né? Mas é importante salientar que o número de estratégias de condução nem sempre se reflete na qualidade delas, né? Por vezes o professor já está lá há muito tempo, já tem muitos anos de experiência, mas é totalmente autoritário, coercitivo, né, que do ponto de vista moral não é o ideal, né, desenvolvimento moral não é o ideal. Então, para a gente, né, sintetizar aqui, as ocorrências, então a maioria delas é moral, né, tem conteúdo moral. Os registros são descritivos, né, onde os alunos são os alvos e os autores são professores, pedagogos e diretores. São ausentes nessas ocorrências propostas para resolução e enfrentamento desse problema, aparecem encaminhamentos, mas esses encaminhamentos consistem na terceirização nessas instâncias que eu falei para vocês, né, da família, da patrulha, do boletim de ocorrência e outras instâncias, né, psicólogo, que são adotadas pela escola. As práticas morais da escola têm um caráter defensivo, né? E os métodos são baseados na condução verbal e na terceirização do problema. As observações, elas reforçam a existência desses problemas morais e apontam para a ausência de estratégia para enfrentar e minimizar esses problemas. Então, há problemas e não há estratégias, por vezes, né? Essas aulas, elas são, em sua grande maioria, expositivas e têm atividades que envolvem basicamente a cópia do quadro do livro didático. E aí nota-se uma excessiva preocupação de nós, professores, com o conteúdo específico em detrimento dos aspectos didático-pedagógicos, né? Então, nós ficamos muito preocupados com a questão cognitiva do aluno, quando, na verdade, outros aspectos acabam influenciando e sendo mais determinantes do processo de ensino-aprendizagem, como, por exemplo, a questão afetiva, a questão moral, psicomotora e tudo mais. Os alunos, em sua grande maioria, então, frente a essas situações, se mostram desinteressados, indisciplinados, enfim. Concluindo, então, nós concluímos que os conflitos morais estão presentes, sim, nas escolas estaduais do Paraná, diferente do que o CIED afirmou, né, na resposta que deu ao questionário realizado a nível nacional,
que não há estratégias construídas, né, nas escolas, em conjunto. Quando eu digo em conjunto, é a equipe pedagógica, direção, professor e aluno, para minimizar enfrentar esses processos, né? Se percebe nas escolas uma infinidade de práticas, mas que são práticas, por vezes, prontas, regras, né, já prontas, já elaboradas, impostas por meio de estratégias coercitivas, unilaterais, que na maioria das vezes são desprovidas de um sentido e de uma reflexão, né, institucional e coletiva sobre. Os métodos empregados pela escola, eles são verbais, como eu já falei anteriormente, as conduções são pontuais, o que é de pouca valia para o desenvolvimento cognitivo e moral dos alunos. Aqui eu trago uma ilustração para vocês de uma fala de uma aluna, né, de uma entrevista, um grupo focal que eu fiz na Escola C. Lembrando que a Escola C é aquela escola em que o Núcleo Regional de Educação estava desenvolvendo um projeto, né, para o desenvolvimento moral dos alunos. Então, a aluna diz assim: se fosse para desenhar como as regras são construídas em nossa escola, eu desenharia a diretora como um general, com um megafone gritando furiosa, as inspetoras como agentes penitenciárias nos xingando, e nós, alunos, de cabeça baixa, como presidiários na fila. É bastante forte, né? Aí eu pergunto para vocês, que tipo de moral é essa? Né? É uma moral autônoma? É uma moral heterônoma? É uma moral que envolve respeito mútuo, cooperação ou o contrário? Né? E o mais triste dessa situação, né, é que essa situação foi observada por mim na entrada do colégio. Então, quando os alunos chegavam no colégio pela manhã, eles faziam filas, as inspetoras e os professores andavam em meio a essas filas organizando os alunos, e realmente a diretora, ela ficava falando no microfone lá na frente, tentando organizar, fazia oração, passava as instruções, as orientações do dia, e os alunos iam para a sala. Então, a aluna, ela representa, né, uma situação que acontece cotidianamente, no que se refere ao desenvolvimento moral e às regras dessa escola. E aí, já chegando na conclusão, né, o que nós poderíamos fazer diferente, então, nessas escolas, né? Pensando a nível da escola, do PPP, a concepção de conflito primeiro, né? Os conflitos, eles não são ruins no processo de ensino-aprendizagem, eles são momentos que precisam ser aproveitados pela escola como um momento de construção, um momento de desenvolvimento moral dos alunos. E essa ênfase na resolução do conflito não precisa ser no produto, no resultado em si, mas o importante é priorizar o processo, a elaboração, porque o que faz diferença para os alunos não é a regra, e sim como a regra é construída, né? Como é elaborada, qual o sentido, o significado dela, né? Então, a ênfase não é o livro de ocorrência, mas é como o processo foi construído na escola, né? Como que o conflito, ele foi o processo de resolução dele, né? No caso dos docentes, é preciso que eles se coloquem em um constante processo, né, de ação, reflexão, ação, acerca dos problemas. Então, a gente precisa refletir, parar para pensar, talvez em momentos de formação continuada, talvez nos cursos de formação, né, inicial, refletir sobre esses temas, que são problemas tão graves e tão presentes nas escolas e que, por vezes, estão lá, passando, né, estressando, adoecendo, cansando os nossos docentes e não se tem nenhuma iniciativa nesse sentido, né? Os alunos, eles precisam ser desafiados a participar do processo de elaboração das regras, de construção das normas, de discussão do sentido, do significado delas. E aí, né, com certeza, uma das questões seria, né, o que eu posso fazer, né, do ponto de vista prático na escola para trabalhar com essas questões. Eu trouxe alguns caminhos para nós pensarmos, né, na nossa discussão agora. Um deles é a questão do contrato didático-pedagógico, posso falar mais na sequência, se alguém quiser, né, é um dos melhores caminhos para a questão dos conflitos e das práticas morais. Trabalhos e atividades em grupo, discussões, debates, atividades lúdicas, assembleia, trabalho com dilema moral, os círculos restaurativos, que nós estamos vivenciando uma experiência muito positiva aqui na cidade de Ponta Grossa, com relação a uma escola, né, algumas escolas que estão desenvolvendo o trabalho, o projeto com círculos restaurativos, até na sequência
terá uma professora, a professora Marcela, que acho que virá falar com vocês sobre esse tema, né? E todos esses caminhos, essas atividades, eles acabam envolvendo um pressuposto básico, que é a interação, né? Então, para que ocorra o processo de ensino-aprendizagem, para que ocorra o desenvolvimento cognitivo, moral dos alunos, eles precisam estar ativos nesse processo, precisam estar interagindo. Então, isso só pode ser feito se a escola ela for uma escola aberta, uma escola em que tenha diálogo, em que se favoreçam negociações, em que tenham relações de cooperação, senão isso não acontece, né? Aqui algumas referências que eu citei ao longo da minha fala. O meu e-mail, né, estou à disposição, caso alguém queira entrar em contato, compartilhar, né, alguma situação. Ao grupo de pesquisa, né, que a gente faz parte, e obrigada pela atenção de todos, estou aberta, né, a questionamentos, a contribuições, a experiências que vocês queiram compartilhar. Acho que seria isso. Viviane, obrigado pela tua fala. Quando você coloca aquele slide da direção como um general, eu me recordo do livro do Foucault, Vigiar e Punir, né? Que fala sobre as prisões, mas que a gente consegue fazer uma relação, inclusive até com as construções das escolas antigas, a gente percebia isso. Espero que meu vídeo está desligado, eu vou abrir agora aqui também. Então, a gente percebe assim, que as escolas ainda estão nesse sistema de vigiar e punir os nossos alunos, né? E quando eles chegam numa determinada idade, eles não querem nem ser vigiados e muito menos punidos. Então, eu estou acompanhando aqui no Facebook, o chat, uma aluna, a Jéssica, da Colômbia. Ela fala que ela te parabeniza pela apresentação e ela fala também que é o que acontece na Colômbia, nas escolas, tanto públicas quanto particulares, que ela trabalhou ela não coloca cidade, aqui, ela coloca só o país, mas que isso acontece lá também, que não deve de ser muito diferente esses conflitos, porque o sistema escolar é muito parecido, né, Viviane, nos países de um modo geral, na América Latina mais ainda. Tem o Diego também, ele faz um comentário, ele diz que essa tua pesquisa é de excelente qualidade e que deveria de alcançar muito mais docentes. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui. Vamos ver, tem aqui, ó. Tendo em vista que a maioria dos docentes fazem uso do método tradicional, a Marina está perguntando, onde apenas o docente fala e os alunos só escutam, você acredita que os alunos estão tendo uma educação crítica? Marina, para te falar assim, do ponto de vista moral, do desenvolvimento moral dos alunos, não. Né? Porque quando você pensa no desenvolvimento moral dos alunos, você pensa no aluno enquanto um sujeito que vai estar ativo nesse processo, né? Que vai participar, que vai interagir, que vai participar desse processo de construção. E da forma como a escola está organizada, ela não oportuniza isso. Ela não oportuniza, por vezes, a participação desse aluno, seja na questão moral, seja na questão cognitiva, né? Porque, por vezes, esse conhecimento ali, como eu trouxe as observações das aulas, ele é simplesmente apresentado para os alunos como algo pronto e acabado, né, que não permite essa construção dos alunos, de como esse conhecimento foi sendo construído, foi sendo elaborado, né, pela ciência, enfim, é algo pronto e acabado. E nesse sentido, analisando pelo viés moral, nós não temos uma educação crítica, né, uma educação que contribui para a criticidade, para a participação do aluno, para a construção, né, da autonomia do aluno. Talvez seja por isso que nós
tenhamos tantos alunos heterônomos ainda no ensino médio, ainda no ensino superior, né? Muitos de nós ainda sejamos heterônomos, né, em alguns aspectos, porque a escola não nos oportuniza isso, da forma como ela está organizada. Eu sei que tem várias exceções, que tem escolas que trabalham de forma diferenciada, né, mas as escolas analisadas, e eu penso que essas escolas que eu analisei, elas refletem, né, a grande maioria das escolas no nosso país, e aí a gente viu o relato da nossa colega de outros países também, né? É uma escola que reforça a heteronomia, reforça os alunos se manterem nessa situação acrítica, né, por vezes. Viviane, a Denise também fez um comentário aqui que é bem importante, que ela fala assim que as salas de aulas, né, super numerosas, às vezes nos força a não darmos vez e voz. Eu acho que a gente tem vários problemas estruturais, né, e quando você fala assim das normas e regras, de nós pensarmos nela com os alunos, mas também muitas vezes essas regras vêm para a escola, essas regras vêm para a direção, depois são repassadas, então vira um círculo. Então a gente tem muitos outros problemas também dentro, outros conflitos, né? Sim, sim, uma questão que eu até coloco na minha fala e que é uma questão que eu tenho muito presente, né, na minha pesquisa e nas preocupações, assim, é essa questão do trabalho docente, né? Como o trabalho docente, ele está sobrecarregado, ele está desgastado, né? Então, todo esse processo, com certeza, influencia na forma como nós conduzimos as atividades em sala, como os professores conduzem, né? Então, eu até falo ali, se o professor ele adota uma estratégia, né, de não participação dos alunos, uma estratégia que eu chamo de estratégia didática econômica, ele não faz isso porque ele eu vou, né, safado ali no processo, né? Ele faz isso porque, devido a todas as situações que ele está enfrentando, né, devido a todas essas demandas que nós temos no trabalho, que não é só sala lotada, né, que aí entra a questão da oratividade, da desvalorização do nosso trabalho e de tantas outras coisas, né, que se colocam para além da sala de aula e que influenciam nesse processo, né. Também tem o comentário do Marcos, que ele diz assim, o que fazer quando a situação da violência moral é ao professor? Fui mandada embora de uma escola particular, religiosa, porque chamei atenção e não dei nota para alguns alunos da faculdade. Aí isso entra muito na questão, né? Nós temos duas situações, né? Uma é a escola pública, que deve ser laica, né? E coloca essas questões, essas normas já elaboradas, que traz a religião e tudo mais. E outra questão é a escola particular e, por vezes, a escola com cunho, com viés religioso, que já traz essas questões no seu currículo, no seu projeto de escola, né? Então, infelizmente, se eu opto por uma escola desse viés, eu estou optando, né, por esses princípios, aceitando ou não, né? Eu tive experiências também em escolas religiosas mas aí você assumiu aquilo, né? Aquela situação quando você optou por estudar ou por trabalhar nessa instituição. Mas o que eu penso assim que o mais difícil é quando você está em uma instituição pública que não deveria ter essas situações e você encontra essas situações, né? Seja na questão discente ou docente, né? Então eu penso assim, eu sempre comento assim, né, com os meus alunos, imagine você, um aluno da escola pública, sentado lá na tua sala de aula, que é de uma religião, de uma crença qualquer, tendo que rezar uma oração, né, católica, ou, né, uma oração do Pai Nosso, que era o que eu observei em muitas escolas, né. Então, isso é inadmissível, né, que aconteça em uma escola. Olha o nível de exclusão, né, a escola que deveria ser o local de inclusão desses alunos, ela está excluindo uma grande parcela deles, né. Agora, se eu estou numa escola particular que tem o viés religioso, que aí acontecem essas questões, né, de exclusão, de discriminação e inúmeras situações, aí é uma questão, né, um pouco diferente, mas na pública não deveria ser dessa forma, né.
Acho que é mais ou menos por aí. E pensando também, né, Viviane, que tem muitas regras, a gente discute sempre com os nossos alunos do estágio, que elas geram conflitos, e quando a gente pergunta para o próprio professor qual que é o sentido daquela regra, nem os professores sabem ao certo. Vou dar só um exemplo aqui, usar boné. Uhum. Né, um adolescente, um menino de 13, 14 anos, muitas vezes não quer cortar o cabelo, ou tá com o cabelo, aí ele usa boné. Aí vem todo um conflito por relação a isso. Pergunta para o professor, mas qual é o problema de se usar um boné, por exemplo, em sala de aula? É uma regra. Mas e por que essa regra? Sim. Gente... Sim, isso tem a ver com o sentido e o significado das regras, né? E isso é uma questão que aparece muito nas representações dos alunos, quando a gente pergunta, né, as representações deles sobre as regras. Aparece muitos objetos, muitas representações pontuais, superficiais desses processos. Por vezes, os alunos colocam esses objetos, o boné, o celular, o uniforme, o horário, que também é uma regra, né, bastante discutida, bastante burlada na escola, né, digamos assim, em um primeiro plano. E às vezes o respeito, a solidariedade, essas questões morais, eles acabam aparecendo num segundo plano. Então a gente até questiona, né, será que a escola ela está fazendo uma inversão desses valores, ou será que ela está priorizando essas questões de uma forma errada, né? Porque a gente tem um grande problema, né? Usar o boné, usar o uniforme passa a ser mais presente, mais discutido até do que respeitar o colega, por vezes, né? A partir das representações das falas dos alunos, né? Então, sempre uma regra, ela deveria partir do sentido e do significado dela. Né? Se ela não tem sentido, se não tem significado, ela não tem razão de ser. E é por isso que os alunos questionam, por que eu não posso usar o boné? Aí muitas vezes o professor responde, porque é uma regra da escola. Né? Mas daí? Né? O que isso explica na prática? Né? Mesma coisa o celular, né? A gente está vivenciando agora com a questão da pandemia, né? O ensino remoto. Então, até então se tinha uma proibição do celular, né? Uma lei, inclusive, estadual, que proibia a utilização do celular em sala de aula, e agora a gente tem o oposto, né? Os alunos tendo que utilizar o celular para conseguir acessar as atividades e tudo mais. Né? Então, nós precisamos discutir o sentido, ressignificar essas regras, né? Construir isso com os alunos, né? Por isso que eu falo da questão do contrato didático, pedagógico. Isso é muito importante no início do ano, porque é o momento em que eu vou construir as regras com os meus alunos. E é a partir dessa construção que eu vou poder cobrá-los futuramente, né? Muitos de nós pensamos, é uma perca de tempo ficar uma aula, 2 aulas lá discutindo o contrato didático, mas isso traz resultados para o resto do nosso, né, ano ali naquela turma. Então, e aí entram várias outras, né, vários outros caminhos além do contrato didático, né, que a gente pode fazer nesse sentido, de trabalhar com o significado, com o sentido das regras. Ok. Viviane, tem mais uma questão aqui. Vamos fazer a última, que é a da Luciane, que mandou pelo Facebook. Qual a sua opinião sobre a tutoria na escola? Porque eu vejo somente como uma forma de vigilância e cobrança ao professor. Eu penso assim que hoje a gente tem uma série de questões que se colocam, né, no trabalho do professor. A tutoria é uma delas, né, não sei se assim de vigilância, de controle, mas de acompanhamento desse trabalho, né? Não sei assim, não saberia dizer se em que sentido, né? Em que sentido que se colocaria esse controle, mas eu penso que pode ser de acompanhamento, sim. A gente tem tantas estratégias de acompanhamento dentro das escolas, né? Até a questão das câmeras e tudo mais, né? De escolas que, mas enfim, eu acho que o que seria o mais importante nesse processo é o próprio projeto da escola, o próprio planejamento do professor, de como que se colocam essas questões, né? Porque quando você pensa a questão moral, não é um projeto de um professor, né? A gente pode até pensar assim, mas como que eu vou trabalhar de uma forma, né, autônoma, crítica com meus alunos, como até a Betina colocou essas questões, por vezes já vêm prontas, né?
como que eu vou fazer diferente? Aí eu não vou estar, né, às vezes, entrando numa zona de perigo na escola, né, porque eu estou trabalhando de uma forma diferente dos outros professores, um projeto diferente do que está posto no projeto, né, político-pedagógico. Isso pode partir até do teu planejamento, da forma que você pensa, organiza as suas atividades, e se isso está lá contemplado no teu planejamento, não tem porquê, né, ter medo de controle, né, nesse sentido. Então, acho que tudo parte de como a gente, da concepção que a gente tem primeiro, e da forma que a gente organiza e planeja essas atividades, né. E aí cabe a escola também discutir, né? Acho que a organização, a orientação pedagógica, a gestão, a própria direção da escola, discutir esses temas, né? Então, para que o professor não seja responsabilizado, né? E que isso se constitua como uma iniciativa da escola, e não de um docente em especial, né? E aí que está sendo observado, que está sendo, né? Nesse sentido, pela tutoria. Viviane, então tem muitas parabéns aqui para você pela temática, pela atualização dos dados, e o quanto que essas questões são importantes de serem estudadas e discutidas. Então aparece muito aqui. Também gostaria muito de agradecer, quando eu fiz o convite para você, você logo aceitou. Sempre é bom te ouvir. Não foi a primeira vez que eu ouvi você falando desse tema, mas sempre é bom a gente pensar, refletir a partir de um referencial teórico esses conflitos, porque quando a gente reflete a partir de um referencial teórico, a gente consegue olhar para para esses conflitos com outros olhares, e não com olhares, não com uma solução rápida, né, que muitas vezes acontece, ou como uma maneira de passar o conflito que acontece dentro da escola adiante para a família, para a sociedade, enfim. São conflitos que acontecem ali e precisam ser pensados e resolvidos no local aonde acontece. Então, muito bacana ter você conosco aqui essa noite. Se depois você puder entrar lá no YouTube, que eu acho que tem mais algumas perguntinhas, de repente consegue responder por lá ainda. E acho que passo agora para a professora Josi, que é a entrada, mais alguns recadinhos. Não, Mas deixa eu foi muito bacana a nossa só live. agradecer rapidinho aqui, antes da Josi, só... Imagina, eu que Josi e Betina, eu fiquei muito feliz com o convite. É muito bom ser lembrada, né, pelo tema que a gente está se debruçando, está pesquisando, está discutindo, e eu fiquei muito feliz em esse tema fazer parte das escolhas dos alunos, né, feliz por saber que a gente está pesquisando um tema que faz parte da realidade, né, do cotidiano da educação básica, e é sempre muito bom estar pensando e discutindo essas questões. Agradeço o pessoal aí pelas perguntas, vou entrar lá para responder alguma que porventura tenha ficado, e estou à disposição, tá, pessoal, para quem quiser entrar em contato, quiser, né, uma dos pressupostos que a gente prioriza bastante no nosso grupo de pesquisa, né, coordenado pelo professor Dr. Ademir José Rosso, agora aposentado, né, mas que está atuante na pós-graduação, é justamente essa devolutiva para a sociedade. Então, teve até um colega que colocou ali na questão de socializar esse tema para mais professores. Esse é um trabalho que nós fazemos bastante no grupo de pesquisa. Sempre que nós iniciamos uma pesquisa, um compromisso que a gente assume com as escolas investigadas é justamente o fato de devolver esses dados, de ir no momento oportuno que a escola vem agendar para estar discutindo essas questões, né? Porque não adianta a gente ter dados, fazer pesquisas, a gente não compartilha e não discute esses temas com quem de fato está lá na ponta, né? Na educação básica e enfrentando essas situações. Então, esse que é o nosso objetivo aí do grupo. Então, agradeço muito por ter, né, podido falar, poder, né, compartilhar com vocês aí. Muito obrigada. Estou à disposição. Valeu. Obrigada a você. Tá. Então, obrigada novamente, Viviane, Betina. Então, tem os recadinhos, né? Vou virar garota propaganda aqui.
Então, seguinte, a semana que vem, então, nós temos a próxima live, que já tem o título, ela vai ser encaminhada, a partir de amanhã vai ser divulgada, sobre o PPGECT que está organizando, e o título é A Formação de Conceitos Matemáticos em Pessoas com Deficiência Intelectual por meio do Soroban, do estudo à tese premiada. E vão participar, eu nem vou falar o nome inteiro para não ficar muito extenso, né? A professora Lúcia, a professora Sani e a professora Elza. Retorna a questão da avaliação, agora fechando a live, vocês vão poder, né, trabalhar com isso. E seria isso. Boa noite, né? Finalizamos aqui a nossa pós-Viva Lives. Obrigado pela participação e até a próxima terça. Tchau para todo mundo.